Beatriz, tu tens como comandar a gravação aí da sessão? Sim, professor, estou gravando já. Então tá bom, eu declaro aberta a sessão pública de defesa do TCC da acadêmica Beatriz Venâncio, titulada Demolição Sumária, Análise das Normativas e da Aplicação do artigo 58A, inciso 1º, da Lei Complementar 60 de 2000, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa. Beatriz, eu vou passar imediatamente a palavra, então, para fazer uma exposição do teu trabalho, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Venâncio, esse é o meu trabalho de conclusão de curso e eu planejei aqui uma apresentação expositiva de uns 10 minutos para a gente. Meu título é, igual o professor comentou, Demolição Sumária, Análise das Normativas e da Aplicação do artigo 58A, inciso 1º, da LC 6000, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa. Meu tema e justificativa. Meu tema é a demolição sumária no município de Florianópolis, e justificativas eu trouxe 3. A acadêmica é contribuir para o debate sobre os limites do poder de polícia administrativa do município. A profissional é o meu interesse em promover a efetivação dos princípios e garantias constitucionais na atuação pública no processo administrativo. E a social para entender os impactos da sanção de demolição sobre os direitos fundamentais do administrado, principalmente os patrimoniais e financeiros, e também pensando aqui nas tendências de crescimento da população em Santa Catarina, e principalmente em Florianópolis, pesquisas recentes de que o pessoal está vindo morar para cá. Então, acho que esse é um momento ideal para a gente pensar no urbanismo e pensar no procedimento administrativo, né? Meu problema é: a demolição sumária, como atualmente vigente, assegura adequadamente o contraditório e ampla defesa? E minha hipótese é que a regulamentação vigente não garante integralmente essas garantias. Estrutura e objetivos, 3 capítulos. Meu capítulo 1º, eu trago os fundamentos doutrinários e os pressupostos do controle urbanístico. No capítulo 2, eu trago o conceito, o regime jurídico atual e estudos de caso em demolição sumária. E no capítulo 3, eu faço uma análise crítica dos conflitos com as garantias constitucionais. Eu faço também considerações e propostas sobre o procedimento de demolição. O meu objetivo geral é verificar a constitucionalidade das normativas e da aplicação da demolição sumária. Esse aqui é o meu sumário atualizado, até inclusive, já talvez para adiantar um possível feedback da banca. A minha introdução estava erroneamente sendo a página 1ª, e agora ela está corretamente sendo a página 11, contando desde a capa. Ficou assim, então, o meu sumário. Vou trazer agora conclusões parciais sobre os 3 capítulos. No meu capítulo 1º, eu concluí que a ordem urbanística é o alvo de todos os esforços públicos e privados e estratégias integrantes da política urbana. Concluo também que o município é o agente central no ordenamento territorial, sendo o ente federativo protagonista. Eu concluo também que o direito de propriedade no nosso ordenamento jurídico não é absoluto, e porque por isso também o direito de construir ele é condicionado à função social da propriedade e às legislações constitucional e infraconstitucionais. Eu concluo que o licenciamento é uma técnica de intervenção e controle urbanístico que impõe deveres e condiciona o direito de construir, através principalmente, que aqui tem destaque, do alvará de licença para construir. Eu concluo, em suma, que o poder de polícia administrativa, a fiscalização urbanística, os atos administrativos e o direito administrativo sancionador são condicionados aos princípios e garantias constitucionais. E concluo também que o direito administrativo sancionador, ele pune com a justificativa de adequar condutas e dissuadir novas irregularidades. Conclusões do capítulo 2 é que a demolição é a atividade que seja considerável mudança no cenário da cidade, sendo uma medida urbanística de elevado impacto, e por isso ela vai ser condicionada aos planos urbanísticos do município. O artigo 17 do nosso Código de Obras traz a necessidade de alvará para demolir, seria o alvará de licença para demolir. E de outra forma, a gente tem também as demolições administrativas. Que são objeto desse trabalho, sendo que a legislação atual prevê no artigo 58A hipóteses de demolição sumária, nas quais ela dispensa o prévio embargo, a ciência do administrado e o indeferimento de eventual defesa, que são dispensadas por instrução normativa. Eu concluo que a minuta elaborada pela comissão de revisão ela vai impactar o cenário atual, principalmente quando o projeto de lei complementar, que já está
já começou, né, o projeto de lei complementar, ele está em discussão. Quando ele for aprovado, ele vai trazer diversos impactos na demolição, principalmente porque essa minuta vai passar a admitir, nas hipóteses do 58A1, que é o de obras não licenciadas, ele vai passar a admitir a previsão de regularização da obra e de cumprimento de embargo. Nessas duas hipóteses, inserindo então as obras não licenciadas no rito comum. Eu concluo também, nesse sentido, que a ciência do administrado no processo fiscalizatório é efetivada principalmente em dois momentos, no ato de embargo e por via postal, que eu vou explicar depois através do primeiro fluxograma. E eu concluo sobre os estudos de caso que a aplicação de demolição sumária em obras não licenciadas, ela foi heterogênea e divergiu sobre a valoração da possibilidade de regularização da obra, a valoração da possibilidade de cumprimento de embargo, da ciência do administrado, e ainda ela divergiu sobre a justificativa da urgência e sobre qual seria a suficiência de uma instrução técnica jurídica do processo demolitório. Eu relembro que meus estudos de casos foram. Eu diminuí eles para a hipótese só do primeiro artigo, tendo em vista o que era realmente interessante trazer e o que eu conseguiria concluir, então por isso que ele foi restrito para a hipótese do primeiro inciso. Esse aqui é o fluxograma da ciência formal no PFU, em que eu mostro os dois principais momentos da ciência, né, que igual eu concluí que é o auto de embargo e por via postal, e esse fluxograma, na legislação atual, ia ser só para obras licenciadas, mas a minuta da comissão de revisão, ela vai trazer as obras não licenciadas para o rito comum, então as obras não licenciadas vão passar a atender mais ou menos esse fluxograma aqui. Eu concluo sobre o capítulo 3, que a legislação atual e a aplicação do artigo 58A não asseguram adequadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa. Eu concluo também que a hipótese do 58A1 de obras não licenciadas, ela realmente deve ser inserida no rito de demolição comum, passando a se submeter às prerrogativas da possibilidade de regularização da obra, de cumprimento de embargo e de ciência do administrado. E é nesse sentido que a minuta da comissão de revisão, ela evidenciou esforços em corrigir as deficiências do processo em vigor, representando um avanço parcial. Mas eu concluo que ainda falta a inclusão da ciência na demolição sumária e ainda falta a valorização das composições consensuais entre a administração e administrados. Concluo que nas hipóteses de demolição sumária, não é possível valorizar o cumprimento ou descumprimento de embargo, principalmente porque eu entendo que se tratam de hipóteses de irregularidades graves, sendo que eu concluo que a robusta instrução técnica e jurídica e o contraditório do administrado, elas com certeza contribuem na demolição sumária para a caracterização da urgência e para a legalidade do procedimento administrativo. Esses dois fatores são essenciais. E nesse sentido, a minha proposta de rito alternativo, ela criaria na demolição sumária o auto de demolição cautelar, que eu entendo que seria alternativo ao tradicional auto de embargo, já que nessa hipótese não é possível efetivar as garantias de regularização da obra e de cumprimento de embargo. Ou seja, eu acredito que, para não confundir o instrumento do auto de embargo, deveriam ser criados instrumentos diferentes, já que eles significam coisas diferentes. É isso que eu concluo. Esse é o fluxograma que propõe a reformulação da demolição sumária, e ele mostra que os principais momentos, né, traz tanto a ciência do administrado na hora do auto de embargo, quanto por via postal, e traz a minha solução alternativa, que seria esse ponto número 4, que a fixação do selo de auto de demolição cautelar poderia passar a permitir o início do prazo de defesa. Eu acredito que o momento do auto de embargo, ele é essencial e poderia ser melhor aproveitado com a criação de um selo e a possibilidade do início do prazo de defesa. Conclusões gerais sobre o trabalho é que a legislação atual e a aplicação do 58A, inciso 1º, não asseguram adequadamente as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Repito aqui que essa aqui é a minha conclusão principal, acho, sobre o trabalho. Concluo também que a ausência de licenciamento, ela não deve, por si só, configurar um dano à ordem urbanística, nem justificar a adoção da demolição sumária, e nesse sentido, que as obras não licenciadas não devem ser hipótese de demolição sumária. Eu concluo que a sinalização do embargo, que a ciência do administrado e que uma robusta instrução técnica e jurídica são essenciais na demolição administrativa compulsória, e aqui no caso eu entendo que é para as duas. Então, a sinalização do embargo, ciência do administrado e robusta instrução técnica são tanto da demolição que hoje em dia seria contenciosa, mas é de rito comum, tanto na sumária.
E nesse sentido, que a adoção do rito sumário ela deve observar o decurso de um prazo de manifestação do administrado e além de fundamentar de maneira expressa a urgência do ato. E é nesse momento de fundamentar de maneira expressa a urgência do ato que eu ressalto a importância da instância jurídica e do parecer jurídico como instrumentos de uniformização e legitimidade interpretativa. E por isso a minha proposta de reformulação do rito de demolição sumária seria de modo a compatibilizar ele com as garantias do devido processo legal, e com as garantias do contraditório ampla defesa, né? E, bom, para finalizar, respondendo sobre as minhas referências, um feedback que eu queria adiantar, é que eu corrigi uma referência do livro do Carvalho Filho, que o ano era 2008, mas na verdade eu corrigi para 2009, e no mais eu revisei as demais citações, inclusive as citações da Voronoff, e com isso eu concluo essa minha apresentação sobre os. Meu fone tinha desligado, perdão. Concluo minha apresentação. Gostaria de partir aqui rapidamente para os agradecimentos. Queria agradecer a banca aqui presente. Queria agradecer a minha avó, meu pai, aos meus sogros, e ao Pedro, meu namorado, que com certeza foram as pessoas que mais viram quantas horas foram esse TCC e quantos livros foram. Com certeza vocês sabem o quanto isso foi difícil. Eu queria agradecer aos meus familiares aqui presentes e amigos aqui presentes. Queria agradecer ao UFSC por todas as oportunidades. Inclusive, agradecer as pessoas que tornaram esse trabalho possível, que foi a doutora Ingrid, que lá em 2023 era assessora jurídica da CMSOP, e juntas a gente começou a pensar mesmo no procedimento de demolição, na constitucionalidade dele. Foi com certeza em 2023 que a demolição sumária ela se tornou importante na minha vida e comecei a pensar mais nela. Então, por isso que eu queria agradecer a doutora Ingrid também por ter sugerido esse tema e por ter sido uma pessoa tão importante na minha vida. Queria agradecer também que estão aqui presentes a doutora Tássia e a Mirilele Mendes, que são do time da assessoria jurídica, que com certeza estão continuando um ótimo trabalho e realmente pensando assim no fazer o mais correto. E por isso que eu queria agradecer essas pessoas. Por fim, queria agradecer ao professor Pedro Menezes, principalmente pelas aulas, vários insights que eu tirei de sala de aula, e agradecer também ao Pedro Duarte, que foi a pessoa que mais leu esse TCC e que mais sugeriu. Com certeza o trabalho foi outro, assim, com a sua orientação. E dizendo tudo isso, eu encerro aqui a minha exposição. Muito obrigado, Beatriz. Eu vou passar, então, imediatamente a palavra para o Luan, fazer a arguição dele. Luan. Obrigado, professor Pedro. Primeiramente, bom dia a todos. Professor Pedro, a Beatriz, hoje, que veio defender o TCC dela, o orientador, ao meu colega membro de banca, o professor Leonardo, aos amigos, aos parentes, aos colegas de trabalho da Beatriz. Pois bem, Beatriz, o teu trabalho, ele está muito bom, tá? Um trabalho muito bem delimitado, tá? Tema muito bem rico, relevante, pertinente. Tua escrita, ela tá impecável, tá? Tua pontuação, a variedade da escrita, a acentuação, eu não verifiquei nenhum erro aqui, algum outro erro de digitação. Tua divisão dos capítulos foi muito bem pensada, tal como a extensão e o aprofundamento. Parabéns mesmo, Beatriz, pela construção desse belo trabalho acadêmico. Porém, eu vou fazer algumas observações aqui justamente para você aprimorar o teu trabalho, para você lapidar ainda mais esse teu trabalho, né, que é tão rico. Aí vai caber você decidir com teus orientadores aí se você vai acrescentar ou não na sua versão final. Mas creio que essas considerações vão ainda elevar mais a qualidade do teu trabalho, que já é muito grande, muito rica. Então, vamos lá. Primeiramente, Beatriz, na tua metodologia, você utiliza uma metodologia adequada. Contudo, eu sugiro você acrescentar no teu resumo ali, bem como na tua introdução, a referência ao método de pesquisa empírica, já que no decorrer do teu trabalho você analisa diretamente estudo de casos concretos, coletando dados, né, junto à prefeitura municipal. Dessa forma, a tua pesquisa, além de bibliográfica, é também uma pesquisa empírica, né,
E a pesquisa empírica é importante no direito, né? O direito trabalha pouco com a pesquisa empírica e nas pesquisas empíricas, pelo menos as que eu leio, todas são muito boas, como a tua, por exemplo, né? Que você analisa tão bem esses casos aí de demolição da prefeitura municipal, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ainda no teu resumo, Beatriz, eu sugiro você deixar claro qual a tua conclusão, né, que você obteve com o desenvolvimento da pesquisa. Eu lendo ali, eu até presumi qual foi a tua conclusão, mas né, a conclusão, no resumo, ela tem que ser clara, né? É um dos requisitos do resumo. Na tua introdução, sugiro você rever quando você descreve os objetivos específicos do trabalho, né? Pois, no meu ponto de vista, os objetivos específicos não são a revisão bibliográfica de doutrinas pertinentes, etc., conforme você descreve no segundo parágrafo ali da página 2 que você enumerou. Agora você falou que alterou, né? Se eu não me engano, foi página 14 ou 15. Mas sim descrever os objetivos específicos com base em que você pretende abordar em cada capítulo. O primeiro, por exemplo, seria analisar os pressupostos do controle urbanístico. O segundo, averiguar a demolição sumária na legislação de Florianópolis, né? Seria né, umas pequenas melhorias aí, mas que vão, assim, lapidar o teu trabalho, né? Ainda na introdução, sugiro você descrever a hipótese do teu trabalho, ainda que resumida ou provisória, né? No desenvolvimento, aqui uma sugestão. Conforme eu fui lendo o teu trabalho, eu vi que você descreve muito o nome das citações doutrinárias, né? Utilizando conforme, para, segundo, entre outros termos. Isso aqui não está errado, né? Mas eu sugiro você diminuir um pouco isso, fazendo apenas as paráfrases dessas citações. Essas modificações, elas trarão ao teu texto, que é muito bom, mais fluidez e originalidade, né? Outra questão que eu verifiquei, não precisa sempre tu estar referenciando a todo tempo as legislações que você está mencionando, como, por exemplo, a Constituição, o Código Civil, nas páginas 11 e 12, é um exemplo, né? Quando você está mencionando uma legislação e tem uma referência doutrinária, como nessas páginas, não precisa referenciar essas legislações, somente referencia quando você está comentando um artigo ou uma lei, isso também vai te trazer mais fluidez ao teu texto, tá? O estudo dos casos, como eu já te falei, está muito bom, análise muito bem detalhada, parabéns pela elaboração dos fluxogramas. Sugiro você incluir também no teu trabalho o princípio da fundamentação das decisões do artigo 93 da Constituição Federal, né? Esse também é um princípio constitucional muito importante do devido processo legal, até mesmo você pode incluir no teu título do trabalho, né? Isso vai enriquecer ainda mais o teu trabalho, analisando também a violação ao princípio da fundamentação das decisões nesses atos administrativos de demolição, como você descreveu até mesmo na análise do caso 1, né? Salvo engano, mas no último capítulo não aponta o princípio da fundamentação como um princípio constitucional violado, né? Então, sugiro você fazer isso, que vai trazer ainda mais qualidade ao teu trabalho. No final do teu segundo capítulo, sugiro também você fazer uma breve ligação com o capítulo 3. O capítulo 3, ele está muito bom, tá? Muito bom mesmo. Mas eu achei que você trabalha o princípio do contraditório com pouco aporte doutrinário, né? Seria melhor você enriquecer esse aporte doutrinário, como, por exemplo, você pode utilizar o contraditório como influência e não como mera ciência, né? Autores como Luiz Guilherme Marinoni, eles trabalham com essa ideia, né? Esse livro você vai do Marinoni, do Daniel Mitidiero e do Arenhard. Você acha na internet? Eu tenho ele aqui em PDF. Se você quiser, posso te mandar, né? Só me manda um e-mail que eu te mando. Seria bom você trabalhar com essa ideia. Sugiro você ler essa doutrina, conversar com teus orientadores aí e ver a possibilidade de acrescentar isso, né? Isso aí te trará uma qualidade
ainda maior ao teu trabalho. Eu que estudo bastante o direito processual, né? A doutrina do Luiz Guilherme Marinoni é muito importante e fundamental aqui nas minhas leituras. Também, Beatriz, você poderia trabalhar melhor essa ideia de direito administrativo consensual no teu capítulo final, né? Sugerindo até mesmo um emprego de meios conciliatórios antes mesmo da abertura do prazo de manifestação do administrado, né? Eu vejo isso aqui com um ponto muito importante e realça, né, a nossa tendência contemporânea de solução consensual de conflitos, mesmo que seja na administração pública. Tem vários textos recentes, na revista Sequência da UFSC, que você vai achar textos, né? O professor Cristóvão aí da UFSC que escreve sobre isso. Até a gente fez uma disciplina que o professor Pedro era um dos professores, só que ele não veio a participar, que a gente discutiu bastante sobre isso, né? Se tu quiser, eu também posso te enviar algum material sobre isso. Por fim, Beatriz, na tua conclusão, eu sugiro que você arremate tua pesquisa sugerindo estudos complementares, ideias, etc., que poderão contribuir com tua pesquisa e com essa legislação estudada. Então, Beatriz, essas seriam as minhas contribuições para o teu trabalho, tá? Que, como eu te falei, você pode conversar com teus professores e ver ou não sobre a viabilidade de incluir isso na versão final do teu trabalho. Eu gostei muito de ter lido esse teu trabalho, parabéns pela escrita, pela escolha do tema. Com certeza esse trabalho ele vai contribuir muito para o estudo do direito urbanístico aqui em Florianópolis, né? Principalmente no caso de demolição, e também esse trabalho, com certeza, ele vai te ajudar no início dessa tua trajetória profissional como operadora do direito. Essas seriam as minhas contribuições, Beatriz, de modo que eu passo a palavra ao professor Pedro para que ele possa conduzir o restante da tua banca, tá? Obrigada. Obrigado, Luan. Beatriz, pode se manifestar. Beatriz, tens a palavra, tá? Perfeito. Agradecer ao Luan pelas palavras, realmente entendi já bastante coisa com o que você me passou, inclusive anotei aqui sobre o resumo, acho que é bem importante, e também sobre o princípio da fundamentação dos processos, acho que acrescenta bastante no que eu tentei trazer, inclusive sobre a composição consensual, acho que realmente é interessante, acho que é a tendência atual, e eu quis pensar nesse sentido também, de que a gente precisa pensar em outras soluções, que não a grande e massiva processorização aí das atividades irregulares. Vou anotar aqui e também muito obrigada, eu vou mandar e-mail sim, eu adoraria ler e estudar mais sobre a doutrina mesmo, acho que tem muito a acrescentar, acho que o estudo da doutrina e da leitura mesmo é algo que é difícil hoje em dia, não é muito comum, mas eu sei que tem muito a acrescentar para o nosso entendimento pessoal mesmo, assim, acho que engrandece muito, né, saber dessas doutrinas, do que realmente as pessoas pensaram, né? Vou anotar aqui. Tá ótimo. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Luan, pela intervenção. Leonardo, tens a palavra. Obrigado, professor Pedro. Bom dia a todas, bom dia a todos. Então, Beatriz, primeiro eu queria te agradecer pelo convite de participar aqui dessa banca, de reencontrar aí o Luan. A gente estava conversando no início se nós estamos nos reencontrando ou não, mas acredito que sim. O Pedro também, teu orientador, que eu tive a alegria de estar junto na pós-graduação lá na PUC, e o professor Pedro Nibo, professor de todos nós, enfim, no mestrado. Agradeço o teu convite. Eu lembro de ti já desde da experiência que eu tive com o APG, sempre bastante participativo, então foi uma alegria você ter, de alguma forma, prestigiado a indicação que a gente faz dos nomes dos mestrandos para participar. O Luan já tocou assim, em muitos dos pontos que eu tinha separado, com bastante objetividade e de uma forma bastante analítica, crítica,
Então, eu vou me reservar a fazer alguns apontamentos complementares em relação ao teu trabalho. Antes desses apontamentos, eu também queria fazer aqui um elogio à tua pesquisa, né? Eu acho que quando a gente está diante de um trabalho como o teu, a gente tem que reconhecer o trabalho do pesquisador. A gente não está aqui na banca para fazer comparações do teu trabalho com quaisquer outros trabalhos, mas da análise do teu trabalho é possível sim dizer que a gente está diante de um excelente trabalho. Por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque ele está muito bem escrito, né? Tu tem facilidade com o texto, o Luan destacou isso, o texto é fluido, é de fácil compreensão, e também, um segundo ponto fundamental, a densidade teórica do teu trabalho, né? Tem um claro esforço de pesquisa do teu trabalho. Então, a gente pode constatar, pode concluir que a gente está diante de um trabalho científico, né? E constatar isso não é algo muito simples ou simplório. Estar diante de um trabalho científico significa um comprometimento do pesquisador. Isso é bastante... E por isso eu deixo aqui os meus elogios a ti, Beatriz, e também a orientação do professor Pedro Nibo e a orientação do professor Pedro Duarte. E também destacar que o teu trabalho ele é bastante estruturado e ele é transdisciplinar. Tu passas por uma variedade de assuntos que tornam o teu trabalho muito relevante. Você fala de direito administrativo, mas você também fala de direito administrativo sancionador, você toca na teoria da unicidade do poder punitivo estatal, você trata de aspectos políticos, aspectos legislativos, práticos, então isso é bastante importante. Eu até tinha separado alguns pontos que você fez isso, mas eu acho que da leitura do teu trabalho que eu fiz, que o Luan fez, a gente já tem essa conclusão, não precisaria aqui destacar para exemplificar, mas você tem esses cuidados, né? Tanto a nível de referências que dentro das suas áreas de atuação são referências que nos vêm à mente, então são nomes importantes das suas áreas, até mesmo a forma como você constrói e apresenta os seus conceitos, você faz questão de que apresente esses conceitos de uma forma completa e também trazendo contrapontos e às vezes também dizendo o óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Isso me chamou bastante atenção quando tu traz no teu trabalho a afirmação de que o interesse público não se faz não se faz em abstrato, né? O interesse público se faz em concreto. Então, é algo bastante importante que eu acho que é fundamental para o teu trabalho. Então, eu deixo aqui um elogio público e um cumprimento ao fôlego da tua pesquisa e ao reconhecimento de que se trata, sim, de uma pesquisa de bastante qualidade. Dito isso, eu gostaria de passar para os apontamentos para a gente fazer com que o teu trabalho fique melhor ainda, né? Eu acho que essa é a função da banca, trazer aportes para o teu trabalho. Eu dividi esses apontamentos em dois blocos, um de estrutura e um de conteúdo. De estrutura, é basicamente alguns pontos metodológicos, digamos assim. Assim como o Luan colocou que na metodologia seria interessante você deixar claro qual é a sua conclusão, porque ela não aparece de forma explícita, pelo menos no resumo, eu identifiquei que também seria interessante que você adicionasse outros elementos no seu resumo. Eu acho que até o Luan chegou a comentar, mas eu vou reforçar aqui. Acho que o problema não aparece no seu resumo, aparece a temática, mas não aparece o problema em forma de pergunta, inclusive, que aparece na introdução. Então, bastaria você deslocar da introdução o teu problema em forma de pergunta para o teu resumo, situa melhor o leitor. Os objetivos específicos, como o Luan colocou, eles estão lá na tua introdução, ainda que você tenha dito que os objetivos específicos, na realidade, são as coletas, né, forma de coleta de dados, tu botou referência bibliográfica, enfim, seria só alterar, porque eles estão lá quando tu apresenta cada um dos capítulos. No capítulo 1, analisar-se o seguinte, então, analisar é o teu objetivo específico. No arquivo que eu vou te enviar, isso fica bem claro, mas você só traz esses objetivos específicos, então, para o teu resumo. E o teu objetivo geral, apesar de aparecer no teu resumo, eu acho que ele deveria estar redigido de uma forma mais direta, porque você aproveitou a frase anterior, então ele não fica bem redondinho. E você faz isso na introdução. Então, seria escolher qual das duas formas você vai adotar e padronizá-la. Eu acredito que você deva pegar o objetivo geral que está redigido da tua introdução e trazer para o teu resumo, tá? Mais direto. E aqui, já me encaminhando para o final, tem um apontamento de conteúdo que pode parecer até paradoxal. É um apontamento de conteúdo, mas é para falar sobre o teu método. No teu resumo, tu afirma que o teu método é indutivo. Eu acho que eu entendi por que você faz essa afirmação, porque você está trabalhando com estudos de caso, de alguma forma, apesar de serem técnicas de coleta de dados, podem endereçar a conclusão de que se está diante de uma pesquisa indutiva, do caso específico, por uma conclusão geral, porque o estudo de caso é específico.
Só que nesse caso do teu trabalho, eu tive alguma dúvida se a gente está diante de um método indutivo de fato. Porque, lendo o teu trabalho, por isso ele é um apontamento de conteúdo e não de forma, eu entendi que existem algumas evidências aí que dizem que o teu trabalho é dedutivo. Porque, primeiro, tu vai partir de categorias normativas gerais, constitucionais, legais, infralegais. Você trabalha com os conceitos de ordem urbanística, função social da propriedade, legalidade ampla, contraditória e ampla defesa, devido processo legal. Depois você analisa todas essas categorias em casos concretos, através dos estudos de caso, mas não para gerar uma regra nova a partir do caso específico, mas para avaliar se a prática administrativa está conforme as normas gerais que tu analisou antes. Então, tu vem com essas normas gerais, constitucionais, inclusive, aplica as categorias gerais que você analisou na legislação local, sobretudo na Lei Complementar 60 de 2000, e depois desce para o caso concreto para fazer essa validação. Então, eu acho que talvez a gente possa entender que você não derivou uma regra geral do caso específico, mas utilizou o caso específico como uma técnica de levantamento de um dado para validar a tua estrutura dedutiva. Aí fica uma provocação nesse sentido para verificar se é isso mesmo, se vocês compreendem assim também, analisar com seus orientadores para ver se esse detalhe poderia ser alterado. É um detalhe pequeno, mas eu acho que deixa o teu trabalho, que já está muito bom, bastante arredondado nesse sentido. E também os teus fluxogramas tendem a reforçar essa lógica dedutiva, né? Você chega numa conclusão que é geral através do fluxograma, não numa conclusão que se baseou no caso específico, mas de toda a tua dedução. Eu acho que seriam esses apontamentos, sobretudo, e se eu pudesse fazer mais um apontamento, que aqui é mais de estrutura, eu indicaria talvez se não seria o caso de avaliar a dinâmica do teu sumário, que seria a dinâmica da estrutura do teu trabalho, porque a divisão do conteúdo no trabalho, ela está um pouquinho não uniforme, porque o teu primeiro capítulo tem 20 páginas e o teu terceiro tem 15, e o segundo tem 40 aproximadamente. Então, não sei se não seria o caso de talvez levar os seus estudos de caso para o último capítulo. Então, abre o capítulo com os estudos de caso, que é aplicando as legislações que você trouxe, e depois já faz dentro dele a análise sobre a contraditória e ampla defesa, junto com os estudos de caso. Então, isso talvez possa até reforçar a ideia, se você concluir que realmente é indutivo, de ser indutivo, porque você acaba com o estudo de caso, que é o caso concreto. Então, que é o caso específico, perdão. Então, teria essa questão, assim, para analisar da estrutura, mas são só apontamentos específicos para poder colaborar no teu trabalho, que já está muito bom. Então, deixo aqui minha parabenização novamente e passo a palavra para o professor Pedro. Obrigado, Leonardo. Beatriz, tens a palavra. Leonardo, eu queria primeiramente agradecer pelos apontamentos. Anotei aqui, reforçando sobre o que vocês falaram sobre o resumo, sobre a introdução, eu defini sobre uns objetivos específicos, objetivo geral. Em relação à metodologia, o método, a gente falou, né, que seria empírico por causa da análise dos estudos de caso, e também agora a dúvida se seria indutivo ou dedutivo. Creio que eu gostaria até de entender melhor o que os professores Pedro e Pedro Duarte achariam, porque foi uma ideia que, quando eu comecei a escrever o TCC, quando eu tinha só as ideias, a gente adotou, seria o método indutivo, mas agora com a finalização do trabalho, não sei se os professores acham que seria relevante aí a gente pensar, então, não ser o método indutivo e fazer uma reorganização sobre a quantidade dos capítulos. Sim, inclusive, foi uma coisa que eu vim para cá, vim para a defesa, sabendo que ia ser um apontamento, né, de que os capítulos ficaram realmente meio desbalanceados, mas foi porque, principalmente na avaliação final, eu vi que coisas que estavam no capítulo 3, na verdade, eram mais do 2, e acontece que eu tive muitas coisas a dizer sobre a legislação, o código, os estudos de caso, e ficou aí os 40 páginas. Mas no mais, anotei e fico aqui então a dúvida de pensando, agora que o trabalho está concluído, se o método seria dedutivo, então, fico pensando mais aqui, se me aprofundar sobre essa metodologia, a escolha, né, metodológica. Pedro, não sei se queres fazer uma intervenção final. Sobre o trabalho, Beatriz, eu queria te elogiar também. O processo de orientação foi um processo muito fácil. Eu percebi que a Beatriz era uma orientanda muito diligente. Sempre que a gente apontava alguma coisa que poderia ser corrigida,
ela fazia a correção e ainda mais. Então, os elogios que tu recebeu do Luan e do Cristóvão de que o teu processo foi feito com seriedade, foi realmente feito com muita seriedade, isso é algo digno de se enaltecer. O teu carinho pela pesquisa está evidente, então tudo que eu tenho para fazer nessa altura é te parabenizar. Isso, como o Léo falou também, não cabe a gente comparar com alguns outros trabalhos, mas ter uma visão sólida do teu é interessante reconhecer realmente que o trabalho foi feito com carinho, foi feito com seriedade, é um trabalho científico e diz muito sobre ti, sobre a seriedade que tu teve no trabalho. Então, meus parabéns. Isso. Obrigada. Bom, da minha parte, né, Beatriz, eu figurei mais como orientador formal, foi o Pedro Duarte que teve uma interação mais próxima contigo, então eu fiquei também bem satisfeito assim, com o resultado final, achei na esteira de que os arguidores ponderaram um trabalho muito bem feito, com um recorte bem inovador, bem interessante, eu queria te parabenizar por isso. Eu vou agora imediatamente consultar o Leonardo e o Luan sobre o conceito que eles querem atribuir ao teu trabalho, Beatriz. Perguntá-los se eles se sentem à vontade de lançar o conceito aqui na própria sessão, se querem fazer isso de forma reservada. Por mim, fica à vontade para lançar o conceito já aqui. Da minha parte também, professor. Tá bom, qual a nota, Leonardo, que tu atribuis ao trabalho da Beatriz? Eu considero o trabalho aprovado e dentro de tudo que nós colocamos e os apontamentos foram eminentemente para melhorias e aperfeiçoamentos, eu atribuo a nota 10, a nota máxima ao trabalho da Beatriz. Luan? Eu também considero o trabalho aprovado, professor, com nota máxima, né? Faço menção também a Beatriz, ao belo trabalho e para ela agregar essas contribuições que a banca trouxe para ela, que vai ficar um trabalho muito bom, e sugiro também publicar como um artigo, né, científico, né, até mesmo pode trocar essa ideia com o teu orientador aí, que eu acho que ele também está fazendo curso de pós-graduação, isso vai agregar tanto para ti quanto a ele, tá? Muito obrigado mais uma vez pela escolha na participação dessa tua banca, né? Para mim, agregou também esse trabalho aos meus conhecimentos. Excelente, muitíssimo obrigado, então, Luan e Leonardo, Pedro, parabéns, Beatriz, pela aprovação com nota máxima. É isso, não sei se queres fazer um pronunciamento final, Beatriz? Gente, eu queria agradecer todo mundo, foi uma etapa muito importante que eu tô feliz que acabou, que bom que essa defesa deu tudo certo, e gostaria só de pedir aqui, então, para quem quiser ligar a câmera, para tirar